Olá, estudantes! Hoje, na aula de português, vamos estudar a pontuação. São essas as principais pontuações que vamos ver hoje: ponto final, ponto e vírgula, a vírgula e as aspas. Vamos lá conferir, começando aqui pelo ponto final. É claro que o ponto final é bastante usado, mas sempre vale aquela advertência, né? Logo após o ponto final, use letra maiúscula. E observa também que após a pontuação, digamos um ponto final, deve deixar um espaço para a primeira letra, e essa letra deve ser maiúscula. Certo? Quanto ao ponto final, não resta dúvida. Existe o ponto continuativo no mesmo parágrafo, né, que no caso terminou a ideia, ponto final, continua a mesma ideia, continua acrescentando detalhes na ideia. E o ponto final que indica o fim do parágrafo, ou seja, se numa redação é dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão, temos aí o ponto final para marcar, por exemplo, o fim do parágrafo da introdução, ou seja, da apresentação de um assunto. O próximo aqui, no ponto e vírgula. Bom, quanto ao ponto e vírgula, disse que a pontuação ainda não é exatamente o ponto final e trata-se mais de uma vírgula, não é do que um ponto final. Vamos conferir aqui. A utilização do ponto e vírgula, que é o seguinte: separa orações de um período longo em que já existam vírgulas. Nesse caso, que é este? Separar orações de um período longo em que já existam vírgulas. Como é o caso deste período. Vamos voltar aqui a uma definição básica, que é o seguinte. Nós sabemos aí que a base da oração é o verbo. E quando você tem aí uma oração, forma-se um período. E esse período pode ter uma oração, uma oração, que é um verbo, ou duas orações, né? No caso, dois verbos ou mais. E o período é marcado por isso. Você identifica aqui o período, o inicial da letra maiúscula até o ponto final. Temos aqui o seguinte período: a introdução dos computadores pode acarretar duas consequências. Dois pontos aqui utilizados para explicar quais consequências acarretam o uso de computadores. No caso, dois pontos aqui não faz parte do estudo de hoje, mas eu posso adiantar, né? Dois pontos você utiliza para enumerar ou explicar. Aqui está enumerando e explicando. Uma de natureza econômica é a redução de custos. Ponto e vírgula. A outra de implicações educacionais é a necessidade de pessoas especializadas em informática. Nesse caso aqui, temos aqui um período composto. Vamos marcar aqui os verbos. Pode acarretar. Temos aqui uma locução adverbial. Primeiro verbo. Segundo verbo, o é. E o terceiro verbo. Bom, observe aqui, o ponto e vírgula é utilizado em períodos compostos quando há vírgulas. Quando já há vírgulas, e nesse caso aqui, o período composto, o ponto e vírgula é usado para separar essa primeira oração da segunda oração. Observe aqui que a vírgula está sendo empregada, nesse caso aqui, a outra vírgula de implicações educacionais, uma de natureza econômica, vírgula, é a redução de custos. Ponto e vírgula. Nesse caso aqui, temos aqui a primeira consequência, o primeiro fator. E o ponto e vírgula é utilizado para indicar o segundo fator, a segunda consequência do uso de computadores. Voltando lá para a definição, temos aqui, separa orações de um período longo em que já existam vírgulas, que é aquele caso. E o próximo uso do ponto e vírgula: separa os itens de enunciados, leis, decretos, considerando os regulamentos. Bom, vamos observar isso aqui, separar os itens de leis. Nesse caso, como exemplo, eu vou citar aqui um texto da Constituição. Separa aqui os itens de lei, Constituição, que é a lei maior do país. Pronto.
aqui no artigo 5º, tem o seguinte, ó. O artigo é a parte principal, que é chamado de caput. O artigo. E observe que os dois pontos são utilizados aqui para enumerar, né, quais são os termos a que se referem aqui o artigo 5º. O artigo 5º diz que todos os homens são iguais perante a lei, né, independente do gênero. Aqui, ó, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Observe o ponto e vírgula quando se trata aqui de lei para enumerar, né, esses itens da lei. Ponto e vírgula, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei, ponto e vírgula, e assim por diante. Continuando aqui, a vírgula. Bom, a vírgula, observe principalmente isso, separa elementos de uma enumeração. Para separar elementos de uma enumeração, pode ser usado assim. Pedro comprou açúcar, vírgula, arroz, macarrão e leite. Observe aqui, ó. Pedro é o sujeito, comprou é o verbo, e todos esses elementos aqui, separados por vírgula, tratam-se do objeto direto de comprou. Açúcar, vírgula, arroz, vírgula, macarrão. E o último elemento da enumeração, coloca-se o conectivo e leite. Certo? Próximo aqui, separa vocativos e apostos. Vocativo, que é bem mais simples, é o seguinte, é aquela palavra que é utilizada para chamar uma pessoa. Vocativo é vocar, é chamar. Pedro compre os alimentos agora. Pronto. Isso, aqui o vocativo Pedro está sendo usado aí, a palavra Pedro está sendo usada como vocativo para chamar a atenção da outra pessoa. Observe aqui que o vocativo deve ser separado por vírgula do restante da frase. Continuando, separa orações intercaladas. Essas orações intercaladas, vamos conferir aqui. Aqui, Pedro, que é meu primo, mora no interior da cidade. Opa, esqueci um R aqui. Interior da cidade. E ponto final. Temos aqui, ó, uma oração intercalada. Essa oração tem como base aqui o verbo é. Trata-se de uma oração subordinada, sendo que a oração principal é esta aqui. Pedro mora no interior da cidade. Mas aqui temos uma oração intercalada, que explica quem é Pedro. Continuando, separar adjuntos adverbiais no início ou no meio da frase. Adjunto adverbial é aquele que às vezes pode indicar tempo. Nesse caso aqui vou formular uma frase em que vai indicar o lugar. Em uma região bem distante Pedro mora com a família. Bom, temos aqui um adjunto adverbial. Que é este aqui, adjunto adverbial. Você identifica o adjunto adverbial porque esse termo aqui modifica o verbo mora em uma região bem distante. Né? Onde Pedro mora? É uma região bem distante. Esse termo aqui, uma região bem distante, está mais ligado ao mora, portanto, trata-se de um adjunto adverbial. Continuando. Indica a elipse do verbo, isto é, supressão de um verbo subentendido.
que é o seguinte caso. Vamos continuar aqui com a história de Pedro. Pedro trouxe os alimentos. Vamos colocar um ponto e vírgula para separar. Eu, vírgula, trouxe o quê? Trouxe eu, vírgula, a água para prepará-los. Pronto aqui. Acento agudo aqui. Pronto. Pedro trouxe os alimentos, ponto e vírgula, eu, vírgula, a água para prepará-los. Aqui o verbo fica subentendido. Eu, no caso, seria trouxe, o verbo trouxe. Eu trouxe a água para prepará-los. Continuando. Separa orações explicativas e nas datas separa o nome do lugar. Que fica da seguinte forma. Nas datas separa o nome do lugar. Aqui, Capistrano. Que dia é hoje? 14 de setembro de 2020. Opa, faltou um E aqui. Pronto. Aqui, na indicação de datas, o lugar é separado por uma vírgula. 14 de setembro de 2020. Dessa forma. Continuando. As aspas. Bom, aspas destacam palavras ou expressões, palavras estrangeiras ou gírias, artigos de jornais, revistas, títulos de poemas, etc. Nesse caso aqui, o principal é o seguinte. Aspas usadas para destacar palavras ou expressões. No caso, palavras que têm o seu sentido alterado. Quando você utiliza alguma palavra com ironia ou alteração do significado. Por exemplo, Pedro é de uma família... família... Colocar pequena entre aspas. Pequena de... Vamos dizer que Pedro tem 8 irmãos. Pronto. Irmãos. Isso. 8 irmãos. Nesse caso aí é uma família numerosa. Aqui aspas sendo utilizada para indicar uma ironia. Com a palavra pequena. Indicando aí uma alteração do significado dessa palavra. Antes e depois de citações ou transcrições textuais, que é o caso de citar palavras ou textos de outra pessoa nas suas respostas em atividades, você utiliza aspas para indicar que aquelas palavras não são suas, mas sim de outra pessoa, do autor de um texto, por exemplo. E indicam a fala de uma pessoa em substituição ao travessão no discurso direto. Bom, o travessão é utilizado para indicar aí, em alguns casos, a fala de alguém, de algum personagem, mas as aspas, em alguns casos, são usados também para indicar a fala de um personagem. Muito bem. Continuando com o próximo ponto sobre pontuação, vamos tratar sobre... Cadê onde está? Continuando o assunto de pontuação, eu peço que vocês acompanhem também na página 97. Vou tirar isso aqui. Na página 97, continuação do assunto de pontuação, veremos aí o emprego de 2 pontos, empregado antes de enumerações, explicações, citações, fala direta, declaração de outra pessoa e orações apositivas. Bom,
O emprego de enumeração ou exemplificação é conforme esse caso aqui. Aqui. A introdução dos computadores pode acarretar duas consequências. Nesse caso aqui, os dois pontos foram utilizados nessa situação aqui, para indicar enumeração ou exemplificação. Esse é um dos casos em que se utilizam os dois pontos. E o ponto de interrogação, nesse caso aí para uma pergunta direta. Numa pergunta indireta, não precisa de ponto de interrogação. Por exemplo, Pedro perguntou se o mercado é longe. Pedro perguntou se o mercado era longe. Aí não precisa de um ponto de interrogação. No ponto de exclamação, para indicar surpresa, espanto, admiração ou ordem. Nesse caso aqui, o ponto de exclamação indicando ordem. Novamente o exemplo aqui, ó. Pedro, compre os alimentos agora. Ponto de exclamação aqui utilizado, lembrando aí do vocativo Pedro. Temos aqui uma frase imperativa e o ponto de exclamação indicando ordem. Travessão. O travessão, o uso mais comum é esse aqui. Para marcar o discurso direto nos diálogos. É o caso aí da fala dos personagens e diálogos em textos narrativos. O uso das reticências indicam a interrupção do pensamento, dúvida, hesitação ou sugestão. E o uso de parênteses intercalam palavras e expressões de explicação ou comentário. O uso de parênteses é o caso que aparece da seguinte forma. Quando explicam alguma palavra, vamos pegar como exemplo aqui o Pedro de novo. Pedro saiu cedo. Pedro saiu cedo do interior. E nesse caso aqui, vamos explicar onde fica esse interior. Esse interior, nesse caso, uma vila distante 30 quilômetros do centro da cidade. Pronto, para comprar alimentos. Temos aqui, ó, Pedro saiu cedo do interior. Aí tem a explicação onde fica esse interior, uma vila distante 30 quilômetros do centro da cidade para comprar alimentos. Nesse caso aqui, observe que a parte principal, a oração principal é esse aqui. Pedro saiu cedo do interior para comprar alimentos. E temos aqui uma explicação. Onde será que fica esse interior? Será que ele saiu muito cedo? Será que precisava mesmo ele sair cedo? Aqui. E temos aqui uma explicação de onde é esse interior. 30 quilômetros do centro da cidade, então ele realmente precisava sair cedo. Vamos conferir aqui. Então é isso. A partir dessas tabelas, desses quadros explicativos sobre a pontuação aí na página 96 e 97, vocês podem resolver essa atividade. Qualquer dúvida pode mandar aí uma mensagem pelo WhatsApp. Eu aguardei o comunicado e até breve.